Durante esse processo, nós temos que entender que, primeiro, o jiu-jitsu, hoje tem esse, o jiu-jitsu é brasileiro, aí os caras já vieram agora com uma nova vertente, tem o American Jiu-Jitsu, os caras estão com essa agora, não sei se você viu isso. Estão querendo criar um jiu-jitsu americano. Então, na verdade, o jiu-jitsu era japonês. Se a gente for observar a história, Rafael, como é que acontece? Você já viu a história do jiu-jitsu? Já, mas... Como é que você ouviu essa história? A história que eu ouvi, pelo menos assim, que o Conde, que eu não sei o nome... Conde Coma, isso. Foi pro Pará ensinar a Carlos e ao Hélio. Isso. Não é isso? O que eu sei é isso. Isso. O começo, né? Você tá perguntando, né? Certo. Mas aí deve ter alguma coisa antes disso. Pronto, então o que é que acontece? Quem contou a história? Quem contou a história é quem tem o poder. Sim. Né? E ele vai contar de acordo com o que lhe convém. Sim. Então você ficava muito desconfiado. Então qual a história que eu aprendi? Nasceu na Índia, veio pela China, entrou no Japão. E não traz relato nenhum de como isso aconteceu. Chegou no Japão, um conde que chega no Brasil e o pai, Gastão Gracie, se eu não me engano, esse nome dele, né? Que era o pai do Carlos e do Hélio, faz uma diplomacia e o cara, em agradecimento, vai ensinar a arte secreta, né? Que era o jiu-jitsu. Bom, aí vamos lá, primeiro parênteses. Jiu-jitsu é uma palavra japonesa. E tem um kanji. Como é que ele vem da Índia? Né? Segundo, como é que ele passa pela Índia, passa pelo Japão, passa pela China e entra no Japão? China e Japão eram até hoje rivais. Como é que um chinês vai passar o conhecimento para um japonês? Né? E como é que chega com essa nomenclatura de jiu-jitsu, que inclusive tem o seu kanji? Então tem alguma coisa ali que não estava casando. Mas naquela época ninguém pensava nisso. Então dizia o quê? Aí ensinou a Hélio, aliás, ensinou a Carlos. Hélio era um menininho doente, que não podia fazer nada, que passava mal, né? Essa é a história. Né? Era um magrinho, mas você já viu a foto dele? Não. Era um magrinho, fortinho, né? Então assim, fantasiaram de uma forma que trouxesse esse contexto de superação, de que os caras criaram, mas o jiu-jitsu já tinha sido criado há muito tempo atrás. Mas quem era o jiu-jitsu, Rafael? Era o filho feio, era um menino abandonado que ninguém queria. Né? Então, se ninguém quer esse menino, e eu vejo potencial nele, eu faço o quê? Eu vou colocar ele embaixo do braço, e vou criar, vou educar, eu vou alimentar e vou dizer que o menino é meu. Com o jiu-jitsu aconteceu isso. Só que o jiu-jitsu, ele é japonês. Certo. Né? E ele entra no Brasil através de quem? Do judô. Os caras vieram para cá ensinar judô. Né? Através da escola de quem? De Jigoro Kano. Só que o que era que o judô fazia? Era a disciplina, era tirar do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu estava muito preso à questão do samurai. E o samurai, quando as aberturas dos postos, por muito tempo o Japão foi fechado, o samurai era a classe principal. Depois dos samurais tinha os agricultores. Depois dos agricultores tinham os artesãos. Depois dos artesãos tinham os comerciantes. Era essa castra que seguiu. O samurai estava abaixo só do shogun, do governador. Quando se abriu os postos, quem é que ganha mais importância? O comerciante, que foi o cara que foi usurpado o tempo todo pelos samurais. Então, tipo assim, eu sou um samurai. Eu vou pregar a paz e a sua segurança. Se você é um agricultor, 30% do que você produz é meu. Já o comerciante não produz nada. Ele só faz o quê? Ele pega o que é teu, coloca ali a sua margem de lucro e vende. Então esse cara era marginalizado. Era escanteado, não tinha valor. Né? Quando esses papéis se invertem, então é interessante que a gente faça o quê? Que tire toda a tradição que existia para que uma nova surja. E os samurais passam a ser marginalizados. Se tiram as armas para que não tenham mais guerras. Os caras passaram a vida toda só lutando, não tinham outra habilidade. E qual é a arte? Jiu-jitsu? Não pode. E aí vem Jigoro Kano, criou o judô. Contemporâneo, Morihei Ueshiba, do Aikido, criou o Aikido, e o do Karatê, agora não me recordo agora o nome. Criou o Karatê. E a partir daí vem esse processo de história que entra no Brasil.